É um prazer receber você de novo aqui no programa Encontro de Paz, que está começando agora. Hoje, outro tema muito interessante, vamos falar sobre princípios e a importância de a gente ensinar fidelidade aos princípios aos nossos filhos. E para falar sobre isso está com a gente, mais uma vez, pastor Udolci Zukovski. Ele possui mestrado em teologia, foi líder durante muitos anos de jovens desbravadores e aventureiros em várias regiões do Brasil. Hoje ele é o líder sul-americano de desbravadores e aventureiros, além de ser pai de 3 jovens. Pastor Udolci, prazer ter você aqui. E antes de nós conversarmos, vamos de novo mostrar o nosso livro. Esse é o livro base do nosso programa Encontro de Paz. Se você está falando sério em investir em um futuro para o seu filho, um futuro eterno, em valores morais, espirituais, este deve ser o seu livro de cabeceira. Na verdade, foi o livro que o meu pai usou e o livro que eu também usei, o livro base que usei, minha esposa e eu usamos para educar as nossas filhas. E então eu recomendo, você pode encontrar esse livro nesse site que está aqui embaixo na sua tela. E agora então vamos falar de princípios, pastor Udolci. Por que os princípios são assim tão importantes para a criação dos nossos filhos? Numa sociedade em que tudo se compra, tudo é mutável, tudo depende, toda a lógica ela é relativa. Parece que há um complô mundial ou universal para que não haja princípios, porque o princípio é que mantém você, que dá um norte, que dá um rumo na sua vida. O princípio é que diferencia você das outras pessoas. São limites que você põe para você mesmo, né? Você é treinado para isso, você escolhe isso desde da infância, em casa, né? Então, princípios são coisas que são aprendidas, não são coisas que são impostas. E são assim. Imutáveis. E elas não mudam, não importa a idade, não importa a situação, né? Agora, hoje, na verdade, é aquela história do tudo por dinheiro. Tudo por dinheiro. Não, eu faço o certo, mas por esse dinheiro, aí eu faço o errado, né? Hoje nós estamos numa situação em que vira notícia alguém que achou uma carteira e devolveu, vira notícia. Sendo que devia ser exatamente o oposto. Se visse uma coisa tão normal, alguém achar uma coisa que não é dele e devolver, o dinheiro que não é dele e devolver. Eu tenho uma pesquisa que foi feita por um jornal norte-americano, uns anos atrás, e eu guardo essa pesquisa comigo, para ver como as pessoas elas não têm princípios, elas têm preço. É diferente. Esse jornal americano, ele fez uma pergunta: o que você faria por 10 milhões de dólares? Para você ganhar 10 milhões de dólares, que loucura você seria capaz de fazer? Eu não consigo nem pensar em quanto é esse dinheiro. 10 milhões, como eu brinco, é muito milho, né? É muito milho. 10 milhões de dólares, dá para comprar uma sobremesa, né? Um dia aí, né? Aí, o que chamou a atenção da pesquisa, que eu anotei, foram 3 coisas. 23% das pessoas responderam que, por esse dinheiro, seriam uma prostituta durante uma semana. Então, se é para ganhar 23 milhões, 10 milhões, eu posso ser um prostituto ou uma prostituta por uma semana. Você falou 23 milhões, 23 milhões... aí já aumentou um pouco, né? Aumentou aí, mas 23%. Se fosse em reais, talvez daria mais ou menos isso. Né? Talvez, seria isso, né? 23 milhões de reais. Então, o que passa na cabeça de uma pessoa que não é uma prostituta, que é uma pessoa normal, mas, peraí, eu passo uma semana e depois ainda ganho esse dinheirão todo. Então, na verdade, não existe princípio, existe preço. 16% disseram de que, por esse valor, eles abandonariam o marido ou a esposa. E alguns até escreveram, por muito menos eu abandonaria, porque talvez já estava a fim de abandonar. Né? Então, ele está num casamento, é o princípio do matrimônio, que é enquanto ambos viverem. Só que se tem 10 milhões aqui, eu abandono a minha esposa e pego os 10 milhões. Não tem princípio, tem preço. E o que mais me assustou é que 7% disseram que teriam coragem de matar uma pessoa. 7% mataria uma pessoa desde que fosse um estranho. Então, alguém da família, não, alguém conhecido, não, mas se é um índio lá, um mendigo em algum lugar, aí ele teria coragem de fazer por 10 milhões de dólares. Isso nos mostra que realmente hoje tem muita gente que vive por preço e não por princípio, né? Agora, isso é um risco muito grande, né?
Porque alguém aparentemente honesto, uma hora pode ser surpreendido aí por... E o que eu posso fazer como pai, como mãe, para ajudar meu filho a escolher os seus princípios e a implementar esses princípios na sua vida? Princípios são coisas imutáveis, não mudam, não dependem de circunstâncias, né? A pesquisa que nós temos com os meninos e meninas que já fizeram coisas erradas e já tomaram decisões erradas, ou mesmo adquiriram um vício da bebida, ou de droga, outra coisa, ou mesmo de experimentarem o sexo, a pesquisa comprovou, primeira coisa, a maior influência é o exemplo dos pais. Então, por exemplo, você fumou já alguma vez na vida? Eu experimentei, fumei e tal. Mas como assim? Não, eu fumei, tá? Mas seu pai já fumou? Sim, meu pai já fumou. Sua mãe já fumou? Sim, já fumou. Então, mesmo que os pais não estejam fumando atualmente, o fato de saber que eles no passado fizeram isso, ajuda eles a quebrarem essa... Não, peraí, eles fizeram e estão aqui, eu posso fazer também. Então, uma coisa é o exemplo dos pais. Por exemplo, um pai que no final do ano, ele recebe uma garrafa de champanhe de presente lá da empresa dele ou coisa assim. Ele não toma porque ele é cristão, não bebe bebida alcoólica. Mas aí ele leva lá para casa e fazer o quê? Vou jogar fora, vou vender o quê? Aí ele deixa lá. Só que o menino nota que o nível vai abaixando, entendeu? Vai havendo uma evaporação. Daí o menino sabe, ele entende o negócio, né? O pai lá sozinho, de vez em quando, dá umas bicadas ali, né? Então o exemplo dos pais é fundamental para ele sentir, espera aí, o que tem valor? Tem valor o quê? Tem valor se me pagam? Se eu vou ter uma vantagem? No caso, por exemplo, do pai escolher abandonar o trabalho, procurar um outro emprego, porque o patrão exigiu que ele mentisse lá no trabalho, e ele não ia mentir. Então ele abandonou o trabalho e vai procurar outro emprego. Sofreu perdas, prejuízo financeiro até, mas ele não trocou o princípio. Então isso é uma tremenda lição para o menino e a menina, de saber que há coisas que são importantes para os pais. Por exemplo, se o menino é pego com o dinheiro que ele pegou lá da carteira do tio, aí o pai tem a oportunidade, mais uma vez, de ensinar para ele a importância de que as coisas têm dono e se você não é o dono, devolva para o dono. Com choro ele vai devolver e vai aprender a lição da honestidade. Eu me lembro uma vez chegando em casa, pequeno, pelo lugar que nós morávamos, eu devia ter perto de 5 anos. E eu chegando em casa com um caminhãozinho do meu vizinho, que tinha me emprestado o caminhãozinho de bombeiro. E eu entrei em casa e minha mãe disse, de quem é esse caminhão? Do Guilherme. Volte lá para entregar na casa. Não, mãe, mas ele me emprestou. Cada um com o seu brinquedo. Pois é. Brinque lá na casa dele, aqui em casa você vai brincar com o seu brinquedo. Então essa noção de propriedade, tudo nessa idade é muito importante, né? Na verdade, essas situações ocorrem muito entre as crianças, né? Ele gostou do brinquedo do outro, gostou da roupinha da outra, ou mesmo foi comprar alguma coisa no mercado e aí trouxe o pão lá para a mãe, mas não trouxe o troco. E como é que fica a situação? Eu acho que os pais podem também fazer uma situação que é de um acompanhamento vigiado. E eu vou dizer, por exemplo, do que aconteceu comigo, né? Eu pequeno ainda, minha mãe, que era tesoureira da igreja, ela com o dinheiro, contando o dinheiro todo para mandar onde que era o dinheiro, depositar e tudo, e ela me deixou contando o dinheiro. E eu me achei assim muito importante. Nossa, ela confiou de que eu estou contando o dinheiro da igreja. Olha aí. Na verdade, eu vim saber tempos depois que ela já tinha contado, né? E ela estava fazendo um teste, né? De todas as árvores do jardim pode comer, mas dessa você não pode comer, né? E eu fui assim, eu não ia pegar o dinheiro da igreja, mas eu fiquei assim assustado e ao mesmo tempo me senti importante. Nossa, ele confiou em mim, ela confiou para mim de eu contar aqui essas moedas, esse dinheiro aqui, etc. Agora, pois não. Nós temos então essas experiências, né, que a gente pode oferecer para os nossos filhos, de ele escolher entre princípio e
satisfação imediata. Satisfação imediata. Então, o pai pode escolher isso, a mãe pode escolher uma atividade. Várias áreas, né? Até a área de saúde, alimentação. Exatamente. Sexualidade. Então, quando eu ensino isso, eu estou oferecendo uma proteção muito preciosa para os meus filhos. Mas nós conversamos muito sobre dinheiro aqui. Dinheiro não traz felicidade? Então, alguns dizem assim que dinheiro não traz felicidade, mas pobreza menos ainda, né? Então, se riqueza não traz, pobreza menos ainda, né? Alguns dizem assim, não, 10 milhões traz felicidade? Não traz felicidade, mas 9 milhões traz a mesma felicidade que 10 milhões, né? Então, eles estão querendo brincar como se realmente, se é muito dinheiro, vai trazer felicidade. Agora, se dinheiro não traz felicidade, dívida traz infelicidade, né? Isso é certo. O resultado de muitas pessoas viverem pelo dinheiro é essa busca desenfreada para comprar coisa, para ter coisas, para trocar coisas, consumismo, etc. E essa é uma coisa que os pais podem fazer uma avaliação e ver o que estão ensinando para os seus filhos. Que o pouco com Deus é muito. Então, ensinar para o filho isso, filho, veja isso, o pouco com Deus é muito. O meu filho, hoje casado já e tudo, ele recebeu o primeiro dinheiro dele, o dízimo aqui, está aqui a oferta aqui, o pacto, né, de dar mais uma oferta para o Senhor e Interessante que isso não é um conceito da igreja, né, é um conceito da Bíblia, da palavra de Deus, né, porque o que a gente faz exteriormente reflete valores que estão no nosso interior, né? Essa é a oportunidade de a gente ensinar para os nossos filhos, de que nós não vivemos por dinheiro. Mas como é que é a conversa em casa? Puxa, ganhei menos, estou ganhando menos, nossa, eu precisava de mais dinheiro, Fulano dinheiro. É rico, ganhou bastante, olha o carro dele, olha a roupa da fulana. Viu que a casa que ele comprou. Esse é o tipo de conversa. E os nossos filhos, eles observam muito, né? Então, essa oportunidade que nós temos de investir na eternidade para os nossos filhos, é realmente dizer para ele, meu filho, você é filho do Rei do Universo. E como filho do Rei do Universo, você vai ser herdeiro de todas as coisas. Então não é porque alguém vai oferecer alguma coisa para você em troca de outra coisa que você vai trocar toda a eternidade por esses prazeres passageiros e rápidos. Então se ele é educado nessa ideia de que ele é filho do rei, a herança está preparada, está pronta para ele, então ele vai passar mais fácil esses momentos de dificuldade ou de tentação monetária ou financeira. E dentro desse pensamento, eu preciso lembrar que tudo acontece à vista de um olho que nunca dorme, de um olho que tudo vê. E a Bíblia diz que nós seremos confrontados com as nossas ações, um dia, né? E seremos julgados pelo padrão imutável da lei de Deus. Então, quando ensinamos valores e princípios absolutos para os nossos filhos, nós estamos ajudando o preparo deles para a vida eterna, né? Ele saber de que ele está fazendo isso durante o dia, mas se fosse de noite, ele continuaria fazendo a mesma coisa. De que ele está tomando uma decisão porque está na frente dos pais, mas se ele estivesse sozinho, lá no meio dos amigos, ele ainda continuaria com a mesma decisão, né? Eu tenho até uma frase que às vezes eu oro com os meus filhos, dizendo assim, de que a gente deve ser sempre de Jesus. Quando tudo vai bem ou quando tudo vai mal. De dia ou de noite. Quando as pessoas estão vendo ou quando eu estou sozinho. Sempre de Jesus. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Foram momentos preciosos que nós passamos aqui falando sobre valores, sobre princípios, a importância disso para a vida eterna dos nossos filhos. Você fica agora com as perguntas, com a dinâmica de grupo, com a discussão em grupo, que é tão importante quanto esse momento que tivemos aqui. E nós vamos nos despedindo, dizendo para você um até logo e desejando as bênçãos de Deus para a sua casa e para a sua família. Até o próximo programa.